Boa noite, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a gente expor a palavra do Senhor. Privilégio para a gente, como sempre. E aqui estamos, né? Pela graça e pela misericórdia do Senhor. Gostaria que os irmãos tivessem bastante reverência neste momento. Nós falávamos na escola dominical que quando a Bíblia está aberta, Deus fala. Deus fala. E eu gostaria que você tivesse com reverência aqui nesse momento, não por minha causa, mas porque Deus fala através da tua palavra. Quero fazer um convite rápido, se você pode, é claro. Se você não pode, não se sinta constrangido. Vamos orar ao Senhor, porém de joelhos. Santo Deus, muita reverência nós te adoramos nesta noite. Até porque, Deus, a palavra adoração significa estar prostrado. E aqui estamos nós, ó Deus, de joelho, não por mero dever religioso, mas como uma demonstração de que o nosso coração está rendido e prostrado diante de Ti e diante da Tua palavra. Meu Deus, como nós falávamos na escola dominical, quanto tempo tem que nós não dobramos os nossos joelhos na Tua presença? Talvez dobramos os joelhos e ficamos calados, apenas para o Senhor falar conosco. Ou talvez, Deus, com os joelhos dobrados, em pranto, clamando, Senhor, clamando às vezes por milagres, por livramentos, por respostas. Muitas vezes, Deus, é isso que tem sido ensinado para o teu povo. Vá até o teu Deus e peça as bênçãos. Senhor, creio que foram poucas vezes que nós nos prostramos e choramos na tua presença por causa da dureza do nosso coração, por causa da falta de reverência à tua palavra, por falta de santidade na tua presença. Quantas vezes, Deus, dobramos os nossos joelhos para pedir perdão porque estamos vivendo como o mundo. Quantas vezes fizemos isso, Deus? Talvez nunca fizemos isso. Talvez nunca fizemos isso, Deus. E o Senhor tem nos suportado porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Consumidos não somente pela tua ira, mas consumidos por nós mesmos, pelos nossos sonhos e planos que muitas vezes nos consomem, tomam, Deus, o nosso tempo, e é por isso que nós muitas vezes nos pegamos anos e anos sem dobrar os nossos joelhos na tua presença. Oh, Deus Santo, quebranta o coração do teu povo nessa noite. Traz arrependimento, mas principalmente traz temor e santidade, sem a qual nós jamais veremos o Senhor. Tem misericórdia da minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim, eu te suplico, misericórdia da minha vida. Eu peço, por favor, Deus, tem misericórdia da minha vida. Quebranta o meu coração. Comece por mim, Deus. Comece por mim. Comece por mim, Deus, o avivamento. Comece por mim, Senhor. Por mim, sou falho, pecador, Senhor. Ajuda-nos. Vivifica-nos. Vivifica-nos, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pega a sua Bíblia e abre comigo lá em Judas. Carta de Judas, lá no finalzinho da sua Bíblia. Um livro antes de Apocalipse. Apocalipse é o último livro. Eu gostaria que você abrisse comigo em Judas. Nós vamos ler o verso 8 e 10. 8 a 10. Judas, nós vamos ler o verso 8 a 10. Nós estamos na série de mensagens com o título Batalhando pela Fé. Batalhando pela Fé. E hoje o título da nossa mensagem é Caráter, identificando falsos mestres. Vou repetir. O título da mensagem de hoje é Caráter,
identificando os falsos mestres. E o nosso texto, eu gostaria que vocês colocassem de pé e nós vamos ler Judas, versículos 8 a 10. Ele diz assim: da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades e difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo o que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Santo Deus, esta é a tua palavra, digna de ser reverenciada e muito digna de ser guardada e obedecida. Ajuda-me pelo poder do teu Espírito a pregar a tua palavra e não sobre a tua palavra. Ajuda-me pelo poder do teu Espírito a pregar a palavra e não sobre a palavra. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, meu Mestre. Amém. Podeis assentar? Eu começo com uma pergunta aos irmãos. Como podemos avaliar o ministério de um pastor? Ou o ministério de um líder na igreja? Essa pergunta é muito relevante porque em nossos dias, os padrões para se avaliar um ministério pastoral, uma igreja, um líder religioso, os padrões são mais ou menos esses, olha. O tamanho da igreja, a quantidade de membros que tem-se naquela igreja, supostas manifestações espirituais como cura, línguas, revelações e profecias, entre outras coisas. Geralmente se avalia o ministério de alguém, o ministério de uma igreja, a qualidade, vamos dizer assim, entre aspas, de uma igreja, considerando essas questões. É uma igreja grande, o templo é sucinto, esse ministério é muito poderoso. Essa igreja tem mais de 1000 membros. É um ministério frutífero. Essa igreja tem muitas manifestações do Espírito Santo. Nós vemos por aí, naquela igreja tem muitas curas. Aquele pastor tem o dom de cura. Aquele irmão tem dons de línguas. Aquela igreja tem revelações. Aquela igreja tem profecia. É um ministério saudável. É um ministério de qualidade. Mas essas perguntas, elas não têm nenhum embasamento bíblico. Essas respostas, melhor dizendo, elas não têm embasamento bíblico. Porque para responder à pergunta como que eu posso avaliar o ministério de um pastor ou de um líder na igreja, ou uma igreja em geral, ela tem que vir da Bíblia. Não é o que eu acho que é uma igreja saudável que conta. É o que a Bíblia diz o que é uma igreja saudável. É o que a Bíblia diz quais são as características que eu devo avaliar para saber se um líder, um pastor ou um líder ministerial de uma igreja, ele está em coerência com a Escritura ou não. A Bíblia tem que me dar esses padrões. É dela que tem que vir as nossas respostas. Nesse sentido, qual o padrão estabelecido na Bíblia para avaliar um ministro de Deus, um homem de Deus, um pregador ou um mestre? Porque tem muitos em nosso meio que se dizem homens de Deus, que se dizem mestres de Deus, pregadores de Deus, profetas de Deus, enviados da parte de Deus. Mas será que o são? Será que passam pelo critério que a Escritura propõe para um homem de Deus? E basicamente a Bíblia ela propõe duas características, duas coisas simples, pelas quais nós podemos avaliar o homem de Deus. A primeira coisa que a Bíblia propõe para avaliar sobre o homem de Deus, sobre o ministério de alguém,
é doutrina e ensino. Doutrina e ensino é a primeira coisa que nós devemos olhar para avaliar um pregador, para avaliar um homem de Deus, um suposto profeta, um suposto pseudo-apóstolo. Doutrina, é a primeira coisa, doutrina e ensino. Eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos ver por que eu quero dar uma ênfase nisso aqui, porque em nosso tempo se perdeu a importância da doutrina e do ensino. Disse o seguinte, basicamente, doutrina não importa. Doutrina, ela divide a igreja. Se eu preocupar com ensino e com doutrina, eu vou ficar discutindo questões secundárias, quando na verdade o que importa é o coração. Doutrina não importa. Mas será que doutrina não importa? Primeiro, então, o padrão pela qual nós devemos avaliar o ministério, doutrina e ensino. Vai comigo em Mateus 22, 31. Mateus 22, 31. São palavras de Jesus. Jesus disse assim, o contexto aqui é sobre a ressurreição, né? E o 31 diz, e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus dos mortos, mas de vivos. O 33 disse, ouvindo isso a multidão ficou admirada por causa da sua doutrina. Ou na sua versão aí deve estar assim, ficaram admirados por causa do seu ensino. Jesus então tinha doutrina, Jesus tinha ensino. E eles reconheceram Jesus como um homem da parte de Deus, por quê? Por causa da doutrina, por causa do ensino. Marcos capítulo 11, versículo 18. Marcos capítulo 11, ainda Jesus dizendo, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com a sua doutrina, ou com o seu ensino. Jesus era um homem que tinha doutrina. Jesus era um homem que tinha ensino. Vá comigo, por exemplo, será que na igreja primitiva tinha doutrina? Eles importavam com a doutrina? Vá comigo em Atos, anda um pouquinho para frente, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 42. Capítulo 2, o verso 42. Atos, capítulo 2, o verso 42. Um texto muito conhecido dos irmãos, é simples. Ele diz assim, eles quem? Os primeiros cristãos. Eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. A primeira coisa dessa lista que Lucas nos coloca é que a igreja primitiva, os primeiros cristãos se dedicavam à doutrina dos apóstolos. Então nós já temos aqui que os nossos primeiros irmãos valorizavam doutrina. Valorizavam doutrina. Vá comigo em Romanos agora. Agora os apóstolos escrevendo às igrejas. Será que eles falaram de doutrina? Romanos 16, 17 diz assim, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos à doutrina que vocês têm recebido. Paulo alertando os irmãos de Roma, ele está dizendo assim, irmãos, tomem cuidado com aqueles que tornam obstáculo para a doutrina que vocês aprenderam. Com aqueles, em outras palavras, vou parafrasear aqui, com aqueles que estão querendo o quê? Privar vocês da doutrina. Dizendo que doutrina não é importante, que ensino não é importante. Tome cuidado. Em 1 Timóteo, e aí nós estamos agora chegando em 1 Timóteo, que é uma carta escrita para um pastor, na qual Paulo vai dar instruções para um pastor. Vai comigo lá em 1 Timóteo capítulo 1, no verso 3. 1 Timóteo capítulo 1, verso 3. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas,
e que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Paulo escreve para um pastor e fala assim: ô Timóteo, eu te deixei aí, eu ordeno você, que você ordene a certas pessoas que não mais ensinem certas doutrinas, falsas doutrinas. Se Paulo está dizendo para Timóteo: ô Timóteo, ordena essas pessoas que não ensinem falsas doutrinas, é porque Paulo se importava com doutrina. Porque se doutrina não fosse importante para Paulo, ele não ia dar essa ordem para Timóteo. Um pouquinho adiante, no capítulo 4, no verso 6, uma outra instrução que Paulo dá a Timóteo, 1 Timóteo 4, versículo 6, ele diz assim: se você transmitir essas instruções aos irmãos, instruções aqui é doutrina, se você transmitir essas doutrinas aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Paulo está querendo dizer: ó Timóteo, se você permanecer na doutrina, você será nutrido com as verdades essenciais. Ou seja, doutrina, Timóteo, é um alimento para um líder. Doutrina, Timóteo, é um alimento para você. Ela vai nutrir você, Timóteo. Você precisa estar envolvido em doutrina, Timóteo. Você precisa disso. Um pouquinho mais adiante, no verso 16. Ele diz assim: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e a doutrina. Paulo está querendo dizer para Timóteo o seguinte: ó Timóteo, alguns irmãos da igreja precisam ser suportados financeiramente. Só que ele coloca o ministério pastoral acima de outros, principalmente aqueles que vivem da pregação e da doutrina. Talvez na sua versão está: aqueles que vivem da pregação e do ensino. Um pouquinho adiante, em 2 Timóteo, capítulo 4, no verso 2, Paulo recomenda a Timóteo uma das coisas mais lindas na Escritura. Ele diz assim, vamos ler na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Qual é a exortação? Prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Timóteo, prega a palavra, a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Doutrina fazia parte do ministério de Timóteo. Aí você vai na carta pastoral, uma carta à frente, na carta de Tito, também é uma carta que Paulo está escrevendo para um pastor. Tito capítulo 1, verso 9. Um pouquinho aí, vai pôr uma carta à frente. Versículo 9. Diz assim, olha: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Paulo está instruindo Timóteo, dizendo assim: Tito, eu preciso que você se apegue firmemente à mensagem fiel. Qual mensagem fiel é essa? A palavra, o Evangelho. Eu preciso que você se apegue de maneira firme à mensagem, da maneira como foi ensinada. Não invente nada, da maneira como foi ensinada. Para quê? Para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina. Doutrina também serve para encorajar pessoas, de acordo com esse texto. E de refutar os que se opõem a ela. Sabe por que você precisa ter doutrina, Timóteo? Ou Tito? Sabe por que um líder precisa ter doutrina? Porque ele precisa usar a doutrina para encorajar outros irmãos. E ele precisa usar a doutrina para combater aqueles que ensinam falsas doutrinas. Se o homem de Deus não sabe doutrina, como que ele combate as heresias?
Ele simplesmente recebe todas elas e traz para o púlpito da sua igreja e prega para a sua igreja. É isso que está acontecendo em muitas das nossas igrejas. Um herege escuta outro herege e traz tudo para a sua igreja porque acha bonito e acha legal. Vou fazer na igreja porque dá certo. Vocês acham que doutrina é importante para reconhecer um ministério? Primeiro princípio para reconhecer um ministério: reconhecer o homem de Deus, doutrina. Segundo, caráter. Segundo critério, caráter. Não basta ter só doutrina, tem que ter caráter. Definição de caráter. Caráter é um conjunto de características e traços relativos à maneira de agir e de reagir de um indivíduo ou de um grupo. É um feitio moral, é a firmeza e coerência de atitudes. Por que é necessário ter caráter? Porque caráter flui da doutrina. Caráter é viver em conformidade com a doutrina. Não adianta ter só doutrina, tem que ter caráter. Por exemplo, 1 Timóteo, volta lá comigo em 1 Timóteo 3, 1 Timóteo capítulo 3, verso 1 a 6. Olha que coisa interessante. Paulo instruindo a Timóteo quais são as características que ele deveria observar para estabelecer líderes no ministério. O que o homem de Deus tinha que ter? Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser pastor ou bispo, talvez dependendo da tradução, deseja uma nobre função. Está dizendo, olha, se alguém deseja ser um homem de Deus, se alguém deseja pregar a palavra, se alguém deseja ensinar, se alguém deseja ser mestre, essa função é digna de honra. É necessário, pois, só que ele fala, tem que ter algumas características. Que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, é doutrina. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. As características que ele estabelece aí para um líder são características ligadas a caráter. Caráter. Marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, não dado ao vinho, não ganancioso. Caráter. Conduta. É a atitude que eles teriam. Qual atitude? Esses caras precisam ter caráter. Quando você vai em Tito, também, volta lá comigo em Tito, capítulo 1, versos 5 a 9. Paulo nos dá uma lista muito parecida. Ele diz assim: a razão de ter deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros ou líderes em cada cidade, como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Caráter. Doutrina, caráter. Isso significa que para eu medir o ministério de um homem de Deus, eu preciso observar doutrina, caráter. Só doutrina não serve, só caráter não serve. Mesmo porque é impossível ter caráter sem doutrina. É impossível ter caráter sem doutrina. O que isso tem a ver com o nosso texto de Judas? Muito. Muito. Porque Judas está combatendo falsos mestres. Judas está combatendo falsos mestres. E Judas, porém, não afirma de forma clara qual era a falsa doutrina presente na igreja. Na carta nós não temos assim explicitamente dizendo o que eles estavam ensinando. Pelo contrário, ele está mais preocupado em combater o caráter imoral que estava ali dentro. Judas não se preocupa em dizer assim, olha, eles estão ensinando que Jesus não é Deus. Isso é uma falsa doutrina. Ele não se preocupa com isso, ele se preocupa em combater o caráter, a conduta dos falsos mestres. Ok? Alguns afirmam que os falsos mestres eram os nicolaítas. Alguns estudiosos vão dizer o seguinte, olha, esses falsos mestres que Judas está combatendo são os nicolaítas. Nós temos apenas 2 referências aos nicolaítas e nada mais na Escritura no Novo Testamento. A primeira é em Apocalipse capítulo 2, verso 6, não precisa abrir, é quando a mensagem é a carta de Éfeso. Olha o que diz. Olha. Mas há uma coisa a seu favor. Jesus dizendo, há uma coisa a favor dessa igreja.
Você odeia as práticas dos nicolaítas como eu também as odeio. E em Apocalipse 2, versículo 15, a carta à igreja a Esmirna também é uma referência aos nicolaítas, que diz assim: de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Primeira prática dos nicolaítas, aqui é o ensino dos nicolaítas. Uma igreja está sendo o quê? Reverenciada por Jesus, vamos dizer assim, por quê? Porque eles odeiam as práticas dos nicolaítas. A igreja de Esmirna, Jesus já está condenando ela, por quê? Porque vocês têm alguns aí dentro, estão compactuando com o ensinamento dos nicolaítas. Mas não fala qual era o ensino. Quem eram os nicolaítas? E se a gente entender quem eram os nicolaítas, aí nós vamos entender exatamente o que Judas está dizendo lá no nosso texto. Alguns estudiosos, como Clemente de Alexandria e outros, afirmam que os nicolaítas ensinavam hedonismo. O que é hedonismo? A cultura do prazer. Tudo que você tiver vontade e que te der prazer, faça. Se entregue aos prazeres da maneira mais intensa que você puder. Isso é hedonismo. Tem muito a ver com a nossa sociedade e a nossa igreja de hoje em dia. Quero prazer, quero que Deus me satisfaça, me agrade. Sou hedonista. Eu quero sentir. Hedonismo. Os nicolaítas ensinavam hedonismo e a imoralidade. Porque uma coisa está ligada à outra. Se você é um hedonista, você vai viver de forma imoral. Porque você vai pensar assim: sexo fora do casamento me dá prazer? Dá, então eu vou fazer. Filme pornográfico me dá prazer? Dá, então eu vou fazer. Tudo quanto é prática errada que te dá prazer vai te levar a uma vida de imoralidade. Então os nicolaítas, segundo alguns estudiosos, ensinavam essas coisas: hedonismo e imoralidade. Além disso, eles eram antinomistas. O que é antinomistas? É aqueles que eram contra a lei. Eles negavam a lei. Ou seja, não existe uma lei que me barre, que me impeça de fazer as coisas. Então eu sou contra a lei. Uma vez que não existe a lei, eu posso fazer o que eu bem entendo. Vocês concordam comigo? Isso é ser uma pessoa antinomista, né? Então os nicolaítas ensinavam o hedonismo, a busca por prazer, a vida imoral e a negação da lei. Posso fazer o que eu bem entendo. Então, nesse sentido, o texto que nós lemos, em Judas, denuncia claramente a conduta imoral e a falta de caráter de tais homens que estavam dentro da igreja. Dentro da igreja, não é fora da igreja, dentro da igreja. E aí nós chegamos no texto que nós lemos. Volta lá comigo em Judas. O versículo 8, por exemplo. Olha como que nós vamos perceber o caráter. Qual é o caráter de homens que estavam dentro da igreja? Diz assim o verso 8, o comecinho diz: da mesma forma, estes sonhadores. Sonhadores. Judas chama eles de sonhadores. Essa palavra sonhadores, ela pode significar dormir, alguém que está hipnotizado. Essa é a ideia dessa palavra. Eu trouxe isso aqui porque é muito importante essa informação. A ideia dessa palavra, ela tem uma raiz, a palavra hipno. Da onde nós temos a palavra em português? Hipnose. A palavra hipno faz referência a um deus da mitologia grega, que era o deus do sono. Então Judas está dizendo: olha, estes homens estão hipnotizados. Esses homens estão fora de juízo. Estes homens foram encantados. Esses homens estão fora de si. Porque quando que nós sonhamos? Quando nós dormimos, não é verdade? Quando nós dormimos, nós estamos sob controle? Não, você está dormindo. Você está dormindo. Judas está dizendo: esses homens estão como sonhadores, estão hipnotizados, eles estão apagados. Um outro sentido dessa palavra sonhadores também pode ser sem conhecimento da verdade. Isso também é muito importante, porque Judas está dizendo: olha, estes homens que são infiltrados dentro da igreja são sonhadores. Eles não somente estão hipnotizados, fora de si, mas eles não têm conhecimento da verdade. Em outras palavras, ele está dizendo:
Os certos homens são sonhadores, estão hipnotizados, estão fora de si. E por que estão fora de si? Olha a parte B do versículo 8. São sonhadores que estão fora de si, hipnotizados, que contaminam seus próprios corpos. Contaminam seus próprios corpos. A palavra contaminar, manchar, profanar. No caso de Judas aqui, irmãos, essa palavra, ela pode significar que esses homens estavam praticando atos sexuais fora do normal. Atos indecentes. E porque praticavam isso, eles estavam contaminando o quê? A igreja? Também, mas no contexto de Judas aqui, eles contaminam os seus próprios corpos. Quando se intrometiam em atos pervertidos de imoralidade. Numa sexualidade totalmente fora do estabelecido pela palavra de Deus. Esses homens, segundo Judas, estão contaminados. Estão contaminados. E é interessante que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento combate essas práticas. Tanto o Antigo quanto o Novo combate as práticas sexuais fora dos padrões de Deus. Por exemplo, você vai comigo lá em Números 25, lá no comecinho, Números, antes de Deuteronômio, Números capítulo 25, olha como que a Bíblia trata seriamente a questão de uma vida promíscua no que diz respeito a uma sexualidade fora dos padrões estabelecidos pela palavra. Olha como que o Antigo Testamento combate tais práticas que esses homens, que se diziam homens de Deus, estavam fazendo, estavam envolvidos. Números 25 diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. E o Senhor disse a Moisés: prenda todos os homens desse povo, enforquem-os diante do Senhor à luz do sol, para que o fogo da ira do Senhor se afaste de Israel. Olha a seriedade. Qual que é o contexto aqui? Balaão, o falso profeta, tentou amaldiçoar o povo de Deus, mas ele não conseguiu. Uma vez tendo não conseguido amaldiçoar o povo de Deus, o que ele faz? Tem uma ideia. Vamos infiltrar prostitutas cultuais no meio do povo, porque aí os homens vão pegar gosto pelo negócio, e aí eles vão começar a ter relações sexuais ilícitas com essas mulheres, e aí eles vão pecar contra o Senhor. E o texto que nós lemos diz que eles fizeram exatamente isso, e acendeu-se a ira do Senhor contra ele, porque eles praticaram atos sexuais ilícitos, e aí qual foi a resposta? O Senhor falou: enforque todos esses homens na minha presença. O Antigo Testamento combate essa ideia. Será que o Novo Testamento combate a questão de uma vida sexual promíscua e uma vida imoral nesse sentido da sexualidade? Vai comigo em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13. Paulo diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade. Sabe o que significa essa palavra, imoralidade? Ela cabe aqui nessa palavra imoralidade. Toda vez que você lê essa palavra imoralidade na Bíblia, ela significa todo ato sexual ilícito fora do casamento. Todo ato sexual praticado fora do casamento. A palavra aqui no texto grego é porneia, da onde nós tiramos a nossa palavra em português, pornografia. Por que é porneia? Porque a prostituta, naquela época, era chamada de pornê. Então, todo mundo que se envolvia com ela praticava porneia. Em outras palavras, pornografia. Imoralidade. Então, Paulo está dizendo, olha, o corpo, porém, não é para a imoralidade. Cuidado. Mais adiante, ainda no capítulo 6, o verso 18 e 20, ele diz assim: fujam da imoralidade sexual. Fujam. Coisa interessante, que porque quando nós lemos Tiago, me parece, ele diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós.
O diabo você resiste que ele foge. Agora, quanto às questões sexuais, foge. Nesse sentido, nós poderíamos dizer assim, cuidado, porque a imoralidade sexual derruba mais gente que o diabo. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos, ou seja, vocês não podem fazer o que vocês bem entendem com o corpo de vocês. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nesse sentido, o que é glorificar a Deus com o meu próprio corpo? Fugir da imoralidade sexual. Não praticar questões sexuais fora do casamento. Questões sexuais que estão fora do padrão de Deus. Mas esses homens, irmãos, que estão dentro da igreja, eles estão o quê? Contaminando o seu próprio corpo. Eles se dizem homens de Deus, mas estão praticando atos que são vergonhosos. Eles estão praticando atos que estão totalmente fora da palavra de Deus. Mas eles estão dizendo, sou da parte do Senhor. Sou enviado do Senhor, sou profeta de Deus, sou servo de Deus, sou apóstolo de Deus. Não tem caráter. Não tem caráter. Volta lá em Judas. Ele diz assim, ainda no verso 8. Eles contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades. Rejeitam as autoridades. Eles rejeitam, pode significar aí, eles invalidam. Eles anulam o mandamento ou a lei de Deus. Essa palavra rejeitar é anular, é rejeitar mesmo. Não quero viver segundo esse princípio. Não quero viver como foi estabelecido na palavra. Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos homens de Deus não querem viver em conformidade com a palavra. Rejeitam as autoridades. A palavra autoridade aí não é autoridade no sentido de um governo, um policial. Não é que eles rejeitam o governo. Autoridade aí pode significar como se fosse o próprio Deus. Então quando Judas está dizendo, eles rejeitam a autoridade, Judas está dizendo assim, eles rejeitam o próprio Deus. Eles não querem viver em conformidade com a palavra. Eles não querem. Judas está dizendo que eles rejeitaram os mandamentos. E uma vez rejeitando os mandamentos, acabaram rejeitando o próprio Deus. Mas então rejeitar o mandamento é rejeitar o próprio Deus? Fugir da imoralidade sexual. Quando eu não quero fugir da imoralidade sexual, eu estou rejeitando o próprio Deus? É isso que Judas está dizendo? É. Por que é? Vai comigo em 1 Tessalonicenses. Volta um pouquinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A partir do 3, nós vamos ler o 3 a 8. Ele diz assim, esse texto aqui, o versículo 3 não deve estar na Bíblia de muitos pregadores, tá? Talvez não esteja também na Bíblia de vocês. Ou poucos nunca leram esse texto. Versículo 3. A vontade de Deus é... Por que eu estou dizendo que esse texto não está na Bíblia de muitos pregadores e talvez não esteja de vocês? Porque tem muitos pregadores aí falando o seguinte, que você precisa buscar a vontade de Deus. A vontade de Deus para você é isso, a vontade de Deus para você é aquilo. Eu estou te dizendo qual que é a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus para você é o que está na Escritura. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Está aqui na Bíblia. Ninguém precisa te revelar nada, não. E se você está procurando, qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui, uma delas. A vontade de Deus é... Precisa ser mais claro do que isso? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Deus, qual que é a sua vontade para a minha vida? Me revela, Senhor, a tua vontade. Deus vai falar com você, vai lá e lê 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, você vai descobrir uma das minhas vontades para a sua vida. A minha vontade é que você seja santificado. O que é ser santificado nesse contexto? Ele continua dizendo, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão,
nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas. Quais práticas? De imoralidade sexual. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Aí o verso 8 ele diz: portanto, aquele que rejeita essas coisas, quais coisas? Rejeitei o mandamento de Deus, a vontade do Senhor para mim, que é a minha santificação, é a minha abstenção da imoralidade sexual, é o meu envolvimento com atos sexuais ilícitos. Aquele que rejeita, portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Espírito Santo. Para Paulo, em 1 Tessalonicenses, aquele que está rejeitando o mandamento de Deus, ele não está rejeitando uma pessoa qualquer, não está rejeitando o pastor. Quando você, então, está rejeitando o ensino, está rejeitando a palavra, está rejeitando os mandamentos, você não está rejeitando a mim, está rejeitando o pastor Marco. Segundo Paulo, você está rejeitando o próprio Deus. Nesse sentido aqui que nós estamos em Judas, Judas disse: eles rejeitam as autoridades, não querem mandamentos, não querem alinhar a vida à palavra de Deus. Portanto, se rebelam contra o próprio Deus. Além disso, além de contaminar o próprio corpo, de rejeitar o próprio Deus, Judas ainda nos diz mais, no verso 8 ele diz assim: e difamam os seres celestiais. Difamam os seres celestiais. Uma tradução mais literal seria: eles blasfemam contra os seres celestiais. Espera aí, irmão Rony, então está querendo dizer que eles estão blasfemando contra os anjos? Vamos entender isso aqui? O que Judas está nos dizendo? Judas afirma que os tais homens difamam os seres celestiais quando agem de uma forma que nem mesmo os anjos agiram. Ou seja, eles se colocam acima dos mandamentos de Deus. Eles se fazem a autoridade máxima, sem se lembrar que existe uma lei que limita a nossa conduta. O que é difamar os seres celestiais nesse texto? Judas nos diz que é o seguinte: esses falsos mestres que estavam dentro da igreja, eles rejeitaram a autoridade de Deus a tal ponto que eles se fizeram a autoridade máxima na igreja. Eles faziam o seguinte: olha, nós vivemos do jeito que nós queremos, quando nós quisermos, fazemos o que bem entendemos porque somos intocáveis, somos homens de Deus. Eu sou homem de Deus. Deus continua falando comigo. A igreja cai toda em línguas quando eu profetizo. Quando eu venho em certos lugares, em estádios, em praças públicas enormes, multidões me seguem. Eu sou bom. Sobre a minha autoridade, até mesmo os demônios se sujeitam. Eu sou autoridade. Então por que eles difamam os seres celestiais? Porque nem mesmo os anjos têm a cara de pau de se colocarem acima de Deus. E ele nos dá esse exemplo, ao verso 9, olha aí. Verso 9 ele diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Ou seja, Judas usa esse exemplo aqui, e ele está trazendo isso da tradição judaica, possivelmente de um livro apócrifo chamado A Assunção de Moisés, que narra a história de que o diabo ficou disputando com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés. Isso é uma tradição, a tradição judaica acreditava nessa ideia. Só que o arcanjo Miguel, nessa disputa com Satanás, segundo Judas está nos dizendo aqui, ele não ousou dizer assim, ó: Satanás, você está amarrado, repreendido agora. Não. Ou seja, ele não usou da sua própria autoridade. O que ele fez? Satanás, o Senhor te repreenda. Em outras palavras, quem tem autoridade máxima aqui é o Senhor. A autoridade máxima é o Senhor, não eu. Então Judas nos traz esse exemplo dizendo assim: nem mesmo o arcanjo Miguel, ele ousou se colocar acima de Deus e fazer-se autoridade. Esses homens não. Eles se fizeram própria autoridade dentro da igreja. E aí eles rejeitaram a autoridade de Deus. Então até aqui o que nós podemos entender? Judas compara os falsos mestres com os descrentes.
Os anjos caídos, Sodoma e Gomorra. Foi o que o pastor pregou semana passada. O verso 8 que nós lemos diz, da mesma forma, faz uma relação com os versos anteriores. Então, basicamente, o que ele está dizendo? Esses falsos eram sonhadores, cegos para a verdade. Portanto, estavam praticando atos vergonhosos com seus próprios corpos, o que significava que rejeitavam os mandamentos de Deus, que exige uma vida moral digna. Ao agirem assim, blasfemavam contra os anjos, no sentido de que se colocaram como autoridade máxima, coisa que nem mesmo os anjos fizeram. Eles decidem o que fazer, sem nenhuma consideração por Deus ou sua palavra, comprovando com isso que transformaram a graça em libertinagem. É isso que Judas está dizendo. Os falsos mestres romperam totalmente com os ensinamentos de Deus, com a lei de Deus. Romperam, esses homens estão sonhando, estão hipnotizados, estão fora de si. Eles corromperam, estão totalmente corrompidos. Aí o verso 10, ele diz assim, todavia esses tais difamam tudo que não entendem. O que ele está querendo dizer? Esses falsos mestres não têm conhecimento, eles não entendem de questões espirituais. Isso é importantíssimo nós entendermos aqui. Importantíssimo, porque Judas está dizendo que eles difamam o que não entendem. Então, para Judas, esses falsos mestres que estão dentro da igreja não conhecem nada das verdades espirituais. Eles não têm conhecimento nenhum da verdade da Escritura, nenhum. E porque eles não conhecem, eles acabam o quê? Blasfemando contra as verdades espirituais. O que seria blasfemar? Eles, por não entender as verdades espirituais, não conhecerem as verdades espirituais, eles acabam agindo de forma contrária às verdades espirituais. E com isso difamam as verdades espirituais. Isso significa que, quando eu não conheço doutrina, percebe? Quando eu não tenho ensino, eu corro um sério risco em difamar a verdade. Em outras palavras, esses homens eram naturais, que não conhecem e não entendem nada das coisas espirituais. Por que eles não conhecem nada das coisas espirituais? Porque eles não têm o Espírito Santo de Deus. Falsos mestres, irmãos, não têm o Espírito de Deus. Tudo que eles operam é segundo o Espírito de Satanás, que se transveste em espírito de luz para enganar aqueles que não conhecem a verdade. Eles não têm o Espírito. Por que eu disse que eles não têm o Espírito? Olha comigo o versículo 19 de Judas. Ele diz assim, estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Eles não têm o Espírito. São homens carnais, entregues aos seus próprios desejos. Eles não têm o Espírito. E porque não têm o Espírito, não conhecem nada das coisas espirituais. Por quê? Olha comigo, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, rapidamente. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Eles não têm o Espírito, então eles não conhecem nada da verdade. Nada. 1 Coríntios 2, versículo 14, Paulo diz assim, quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são entendidas espiritualmente. Eles não têm o Espírito, portanto não conhecem nada das verdades espirituais. E porque não conhecem das verdades espirituais, difamam a verdade, difamam o caminho. Qual que é a consequência? Difamam e blasfemam das coisas espirituais porque lhes falta conhecimento delas. Judas faz um jogo de palavra e ele diz, olha, eles não conhecem algumas coisas, mas tem algumas coisas que eles entendem. É a parte B do versículo 10, ele diz assim, se no começo do versículo 10 ele diz, eles difamam o que não conhecem, mais adiante, ainda no verso 10, ele diz, e as coisas que conhecem, as coisas que entendem por instinto, ou seja, coisas espirituais, eles não conhecem. Mas tem coisas naturais, que Judas usa aqui a palavra por instinto, isso eles conhecem. Isso eles conhecem.
E Judas está dizendo que as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas se corrompem. Jesus está dizendo, tem coisas espirituais que eles não entendem, não conhecem. Mas aquilo que eles entendem, nem o que eles entendem eles conseguem fazer. Eles entendem, eles sabem que a conduta, ainda que não tenham o Espírito, a consciência deles sabe o que é certo e o que é errado. Mas eles, mesmo sabendo, agem como animais irracionais. Ou seja, agem contra a própria natureza. Qual que é a consequência disso? Judas está dizendo que eles se corrompem. Eles se corrompem. Por exemplo, eles entendem a revelação natural de Deus. Portanto, são indesculpáveis. Pois eles conhecem, entendem, possuem consciência clara de que tais práticas são erradas. Eles sabem. Mas eles agem como animais irracionais, segundo Judas. E por causa disso, o quê? Qual que é o resultado? Se corrompem. Não é que, percebe que não é que são corrompidos. É se corrompem, a ideia é que eles mesmos se corrompem. Ou seja, quando eu rejeito o mandamento de Deus, quando eu sei o que é certo, pela minha consciência, a minha consciência me dá testemunho, e eu não quero viver dessa maneira, sabe o que acontece comigo? Eu me torno corrompido. Corrompido. Eu não estou corrompendo as pessoas somente. Eu estou me corrompendo. Eu estou sofrendo em mim mesmo o castigo pelos meus próprios erros. É por isso que é importante a gente ler esse finalzinho que ele diz: se corrompem. Não tem ninguém que é culpado da corrupção deles. Eles mesmos são os culpados. Eles mesmos são os culpados. O resultado é que eles acabam sofrendo a consequência dos seus próprios atos. Ou seja, acabam se corrompendo quando agimos de forma contrária à nossa consciência. Não prejudicamos os outros apenas, mas somos os primeiros a ser corrompidos. A consequência recai primeiramente sobre nós. E esses homens estavam sofrendo as próprias consequências, porque estavam agindo de forma imoral, envolvidos nas coisas mais loucas e se corromperam. Conclusão, presta atenção nisso. Um ministério bíblico, ou a verdadeira espiritualidade de homens de Deus, passam diretamente pela doutrina que pregam e pela maneira que vivem. Ou seja, sã doutrina e caráter são as maiores credenciais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Doutrina e caráter andam de mãos dadas, são inseparáveis, uma sustenta a outra. É impossível ter doutrina sem caráter, assim como é impossível ter caráter sem doutrina. Cuidado com a busca pelos supostos homens de Deus, que profetizam, expulsam demônios, fazem milagres, mas vivem uma vida moral sem lei. Cuidado. Eu concluo com esse alerta citando Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Palavras de Jesus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Cuidado com supostos homens que profetizam, expulsam demônios, fazem milagres, mas vivem uma vida moral sem lei. Por que eu digo isso? Porque Jesus diz assim: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. A palavra iniquidade significa sem lei. Jesus está dizendo vocês vão chegar, muitos chegarão diante de mim num dia e vão falar: profetizei, curei, fiz milagre. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque vocês fizeram essas coisas,
mas tiveram uma vida sem nenhum caráter, sem nenhuma moral, sem nenhuma conduta, sem nenhum exemplo. Portanto, nunca vos conheci. Não é que eles eram cristãos e lá um dia, nesse dia, Jesus falou assim, vocês vão para o inferno porque vocês praticaram a iniquidade. Não. Jesus disse para ele, eu nunca vos conheci. Isso significa que quando expulsaram demônios, quando fizeram milagres, quando profetizaram, foi no nome de Jesus. Mas Jesus não tinha nenhuma relação com aquilo. Porque Jesus disse, nunca vos conheci. Nunca tive relacionamento nenhum com o ministério de vocês. Cuidado. Vamos orar? Santo Deus, esta é a tua palavra. Eu peço que o Senhor a frutifique para a tua glória e para a tua honra. Peço isso não por mim, não para a minha própria glória, mas para ti, Senhor, para que a tua igreja cresça à semelhança do teu Filho Jesus Cristo, para que ela seja santificada, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Oro a ti, te agradeço em nome de Jesus. Amém.